Bom, então o nosso companheiro Cristiano Paiva, ele vem lá de Castelo, né, está capixaba há 6 anos, e ele trabalha na casa lá no Centro Luz e Trabalho. E vamos, então, seguir com o tema Grangeai Amigos. Uma boa palestra. Boa noite, irmãos. Satisfação estar de volta, agora neste momento de reunião doutrinária, mas estávamos aqui desde um pouquinho mais cedo para um workshop. Então, para quem continua aqui, oi de novo. E o tema, Grangeai Amigos. Antes de adentrar, gostaria de reiterar os agradecimentos à diretoria pelo convite e que possamos estar juntos em 2019. Grangeai Amigos. Nós sabemos que nós, na qualidade de filhos de Deus, herdeiros de Deus, do ponto de vista espiritual, já que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós herdamos todos os seus atributos. O principal atributo de Deus, muitos falam, é o amor, só que Deus é amor. Isso seria uma redundância. Deus e amor são sinônimos. Então, o principal atributo de Deus é o trabalho constante, porque desde quando Deus é Deus, e Ele é Deus para toda a eternidade, Ele sempre trabalhou. Então, é forçoso admitir que nós fomos criados também para o trabalho constantes. Não importa a religião, todas elas pregam o mesmo. O caminho da salvação está no auxílio ao próximo. A doutrina espírita nos ensina, fora da caridade não há salvação. E nós entendemos como Jesus entendia a caridade: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Então nós sabemos que a benevolência para com todos, o auxílio ao próximo, faz parte do caminho da redenção, do caminho da felicidade verdadeira. Todas as religiões, com a didática um pouco diferente, com pensamentos talvez um pouco mais incompletos, todos estimulam, incentivam a prática do bem, o auxílio ao próximo. Então, o estudo de hoje nós vamos dividir em duas partes. Primeira parte, quem é o próximo? No meu entendimento, eu tenho um entendimento acerca do próximo, mas no entendimento de Jesus, o que vem a ser próximo? Será que o que eu entendo por próximo se assemelha, pelo menos, ao que Jesus entende por próximo? Se eu tenho um entendimento claro e real do quem é meu próximo, e eu tenho um entendimento claro e real que se eu não auxiliar o próximo, eu vou me distanciar cada vez mais da minha felicidade verdadeira, se eu tenho esse entendimento e eu recebo essa informação há séculos, há milênios, por que as pessoas estão tão egoístas hoje ainda? Será que é porque não compreendem essa verdade? Ou será que é o entendimento em próximo, em relação a quem é o próximo, que está deturpado? Tem alguma coisa errada. Porque se não tivesse alguma coisa errada, não haveria tanto egoísmo no mundo, tanta maldade. Não haveria. Compreendendo essa primeira parte de quem é realmente nosso próximo, iremos para a segunda parte. Pronto, já entendo quem é meu próximo. Só que ainda tem um grande desafio. Mesmo compreendendo quem é o meu próximo, eu preciso sair da minha redoma. Eu preciso sair de mim, me doar ao próximo. Eu preciso chegar até ele. Não basta saber quem é. Mudei minha convicção em relação ao próximo, tudo bem, mas eu ainda falta chegar até ele. Eu tenho que melhorar a qualidade do meu auxílio. Tenho que melhorar. E isso não é possível nunca, se eu não agir com renúncia. Se eu não abrir mão dos meus interesses pessoais, eu não irei melhorar a qualidade do meu auxílio ao próximo. Isso é fato. Raciocínio lógico. Então, a primeira parte, nós nos concentraremos na parábola do bom samaritano, para compreendermos, para alinharmos o entendimento em relação ao próximo, para nivelarmos esse entendimento. E na segunda parte, a parábola do mordomo infiel, para que nós sejamos estimulados ao desapego. Porque sem se desapegar, e quando eu falo desapegar, não estou me referindo a coisas tangíveis, materiais. Tempo, por exemplo, é abstrato. Mas a gente, normalmente, tem dificuldade de desapegar da nossa hora vazia. Nós utilizamos a nossa hora vazia mais em nosso favor.
Desapegar da saúde corpórea. Nós utilizamos a nossa saúde corpórea mais em favor nosso. Nós não nos doamos, não utilizamos esse veículo carnal em favor do próximo. Quando eu falo desapegar, não é desapegar apenas financeiramente. É desapegar. Agora, como exercitar esse desapego? Qual seria o melhor estímulo para que eu mude o meu comportamento? Mudando o meu sentimento. Porque ninguém muda de comportamento sem mudar de sentimento. Isso é fato. O comportamento é reflexo do sentimento. Então vamos na primeira parte. Para se estudar uma parábola de Jesus, Jesus não tinha outra forma de se comunicar conosco, porque ele não podia se comunicar na linguagem dos anjos, senão nós não compreenderíamos. Ele não tinha outra forma senão através da linguagem metafórica. Só que nós normalmente incorremos em erro grave quando nós estudamos as parábolas fora de contexto. Todas as parábolas de Jesus, sem exceção, todas elas, foram dentro de um contexto. Então, se eu não compreender esse contexto, eu estarei estudando errado. Eu estarei correndo grave risco de interpretar errado, equivocadamente, aquela parábola. Quer ver um exemplo? Quando Jesus, ele narrou a parábola do filho pródigo, por exemplo. Antes, ele narrou a parábola da dracma perdida, depois da ovelha perdida, depois do filho pródigo, porque ele estaria almoçando com prostitutas e publicanos. Publicanos, naquela época, como se fosse cobrador, fiscal da Receita Federal de hoje. E naquela época, os fiscais tinham mania de cobrar propina. Então, eles não eram muito bem vistos, tampouco bem quisto. Então, Jesus sabia que tinha gente ouvindo atrás da parede também, que eram os fariseus. Então, ele contou um trio de parábolas que ia servir tanto para o filho que estava perdido, tanto para o filho que ficou, mas não concordou em o pai perdoar, que tem mais tendência ao apedrejamento. Então ele sabia que aquele conjunto de parábolas que ele narrou serviria para ambos e que se eternizaria para todo sempre, porque símbolo não se perde. Por isso que ele narrou de forma simbólica. Então, qual é o contexto da parábola do bom samaritano? Porque normalmente nós já entramos direto na parábola, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E o contexto? Dentro de qual contexto? Um doutor da lei, esse é o contexto. Começa assim. Doutor da lei, naquela época, é como se fosse hoje um bacharel em direito. Um bacharel em direito. Um doutor da lei perguntou para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta um tanto maldosa, não era mais maldosa ainda da conversa, mas era um tanto maldosa. Por quê? Porque tinha uma discussão na época sobre quem vai herdar, quem vai ter o direito de conquistar o Olam Rabá, o paraíso, o reino dos céus. E eles chegaram à seguinte conclusão: quem vai herdar são os justos, os injustos não herdarão. E aí começou uma segunda discussão. O que é preciso para ser justo? Aí vinha o sábio, acrescentava um item na lista. Não, para ser justo tem que acrescentar esse item. Vinha outro e anulava um e acrescentava mais um. E aí tinha essa grande discussão. Quem são os justos? E eles estavam na esperança de que o Messias viesse para instalar na terra o Olam Rabá, onde a paz seria instaurada, mas quem gozaria dessa paz seria apenas os justos. Então ele esperou que Jesus tirasse uma lista do bolso e falasse: para herdar a vida eterna, basta fazer isso, 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 isso. Uma pegadinha. Naquela época os advogados tinham mania de fazer umas pegadinhas maldosas. Umas perguntinhas maldosas também. Ele esperava que Jesus tirasse uma lista do bolso e falasse o que era necessário para herdar a vida eterna. Mas sabe qual é o problema da pessoa que é muito esperta? Ou que se faz de esperta? É que às vezes ela faz papel de bobo. Nunca que aquele doutor da lei ia imaginar que estava diante do ser mais inteligente que já pisou no planeta. Do governador da terra, que elaborou a terra desde o seu início. Nunca que ele podia imaginar. Imagina, querer jogar com Jesus. Jesus percebeu. Foi esperto. O que Jesus fez? Ele devolveu a resposta com duas perguntas retóricas. O que diz na lei? Perguntou Jesus. O que está na lei?
É como se Jesus tivesse pedido, traga os códigos para a gente analisar, como tivesse pedido para o bacharel de direito, traga os códigos, vamos ver o que é que fala na lei. E depois ele faz uma outra pergunta. Como tu lês? Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é que vocês entendem o que eu falo. Uma coisa é o que você lê, outra coisa é como você interpreta o que você leu. O que diz na lei e como você lê? Jesus perguntou. E aí ele recitou uma tradição judaica, que até hoje os judeus mais tradicionais fazem, que é o Shema Israel, que eles chamam na cultura. 3 vezes por dia eles recitam, primeira parte do Deuteronômio, 6, versículo 4 e 5, e depois o Levítico 19 e 18. E ele recitou resumidamente para Jesus. Ainda fez um pequeno acréscimo que não está no texto. Porque em Deuteronômio ele recitou: amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. O de todo o teu entendimento não está em Deuteronômio, mas ele acrescentou. Normalmente nas igrejas, nas catequeses, fala de todo o teu entendimento sem saber que não faz parte do Shema Israel. Shema Israel, Adonai, Alô. Isso aí é um termo hebraico que eles narram todo dia, de manhã, à tarde e à noite. Todo santo dia. Mas ele continuou. E amarás teu próximo como a si mesmo. Ele narrou isso para Jesus. A tradição daquela época que se continua hoje. Qualquer criança judaica de 13 anos vai falar para você. Qualquer criança judaica de 13 anos vai falar que o entendimento de amor a Deus é amor ao próximo. Sem amar o próximo não é possível amar a Deus. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui para compreender o seguinte. Como que o judeu... Isso eu falei agora há pouco, para a gente compreender qualquer passagem do Evangelho, seja do Velho, seja do Novo Testamento, precisamos de 2 requisitos primordiais. O primeiro requisito é conhecimento das realidades espirituais, trazidas magistralmente pela doutrina espírita. Esse nós temos. Mas o outro requisito é um conhecimento, mesmo que parco, da cultura do povo hebreu. Mesmo que mínimo, mas temos que ter esse conhecimento da cultura do povo hebreu. Como que o povo hebreu interpretava essa passagem? Amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Que está em Deuteronômio. Vamos por partes. Amar a Deus de todo o teu coração. O que é coração para o hebreu? Para nós o coração é a sede do sentimento e o cérebro é a sede do pensamento. Para o hebreu não. Para o hebreu o coração é a sede do pensamento e do sentimento. Dos dois. Por isso que tem aquela passagem de Jesus registrada em Mateus. E do coração procedem os maus pensamentos, adultério, assassino. Está lembrado? E do coração procedem os maus pensamentos. Emmanuel comentando essa passagem sobre o coração para o povo judeu ser a sede dos dois, ele fala mais ou menos o seguinte, que quem age apenas com a razão, com a sabedoria, mas sem sentimento envolvido, se assemelham à placa no deserto, indicando apenas a direção para o viajor sedento. O viajor vai para a direção certa, mas não chega porque vai morrer de sede no caminho. Aquele que oferece apenas o sentimento, mas sem a sabedoria envolvida, concomitantemente, paralelamente, se assemelha a um manancial, a um oásis de água limpa. Vai saciar a sede do viajor sedento? Vai. Mas ele vai continuar perdido pelo deserto, andando sem rumo. Então é preciso, concomitantemente, utilizar sabedoria e sentimento. Os dois juntos. E o que eles entendiam por alma? A interpretação de alma para eles é a mesma interpretação de alma para nós. É o espírito unido ao corpo. A alma é o espírito encarnado. Mesmo entendimento. Então amar a Deus de toda a alma para eles é amar a Deus com ações práticas. Não basta ter sabedoria e sentimentos se não fizer. Se não fizer. Por isso que Jesus respondeu a essa resposta. Vá, faz o mesmo e viverá. Faz o mesmo, foi o verbo que Jesus usou. Faz o mesmo e viverá. Só acreditar nisso não vai bastar nada se não fizer. Amar a Deus de toda a alma é amar a Deus com ações práticas, fazendo. E de todas as tuas forças. Aí já é um pouquinho mais complexo, porque a gente teve que pesquisar bastante.
No original, em hebraico, no original, porque Santo Agostinho depois teve que traduzir para a Vulgata Latina, depois para as demais línguas, mas antes das traduções, não estava a força. A palavra. Sabe qual é a palavra? No original? De todos os teus muitos. O que seria muitos no entendimento judeu? No texto original. Amar a Deus de todos os teus muitos. Depois que a gente nasce, como é que a gente nasce? Absolutamente? Despido, nus. Tudo que nós colocarmos ali, de ali em diante, serão os nossos muitos. Serão os nossos muitos. Seja herdado, seja conquistado. São os bens materiais. São os bens materiais. Eu tenho que abrir mão dos meus bens materiais? Não. Colocar à disposição para quando a providência divina nos solicitar. É diferente de dar. Ontem pela manhã eu vi uma reportagem na internet de uma cabeleireira que ganhou uma rifa que ela tinha adquirido por R$10 de um Fiat Uno quase zero. De uma família que estava rifando o único bem, porque eles moravam de aluguel, para poder fazer uma cirurgia no olho do filho, se eu não me engano, de 6 anos de idade. Quando a cabeleireira, que foi sorteada, foi reclamar o bem, foi adquirir, levou o cupomzinho e soube da história, ela não pensou 2 vezes. Ela não tinha carro, o sonho dela era ter um carro. Abriu mão do seu bem, porque era o único bem da família que estava rifando. A família arrecadou dinheiro com a rifa, mas não perdeu o carro. E ela precisava do carro. A providência divina fez o quê? Bateu na porta dela. Oh, uma provinha aí para ver como é que está seu desapego e seu bom senso. Mais uma provinha da vida, para ver como é que está o seu estado de afogamento, porque Emmanuel fala que toda vez que a gente reencarna, nós nos afogamos na carne. Vamos ver como é que está seu estado de afogamento na carne? Se você está entorpecido pela matéria. Se você está sofrendo do que Emmanuel fala de sono enfermiço da alma, enfermiço de enfermidade. Ela não estava. Porque ela nem pensou 2 vezes. Foi imediato. Não, por favor, não vou tirar o único bem que vocês têm, por causa de R$10. E continua com o sonho de ter um carro. Vai trabalhar, vai financiar um carrinho. Quantos de nós faríamos o mesmo? Tenho certeza que todos nós, né? Lógico, nós somos espíritas. Muito bem. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todos os muitos ou de todas as forças, nós já compreendemos. Mas quando ele falou para Jesus, e amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus falou, vai e faz o mesmo, aí que ele fez uma pergunta maldosa. Aí entrou com a pergunta maldosa. Por quê? Porque ele perguntou para Jesus, e quem é o meu próximo? Por que a pergunta dele foi muito maldosa? Na intenção de desmascarar o Messias. Porque no entendimento dele, ele não era o Messias. Aquele bate-papo, aquela conversa, foi só no intuito de desmascarar Jesus. Porque naquela época, tinha discussão de quem era o próximo. Uma corrente dizia o seguinte, que a corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, dizia que o próximo é a humanidade inteira. E uma outra corrente dizia que o próximo era aquele que é da minha casta, da minha raça. Se Jesus respondesse uma coisa, ele falava, mas eu não sou da sua corrente, eu sou da outra corrente contrária. Pronto, não é o Messias. Está desmascarado Jesus. É aí que Jesus entra com a parábola. Nessa hora que ele esperava que Jesus respondesse quem era o próximo, achando que Jesus ia responder, é a humanidade inteira, Jesus entrou com a parábola. E nessa parábola que Jesus narrou, quem era o bom moço da história? O bom samaritano. O samaritano era o bom moço. Não sei qual é o entendimento que a gente tem aqui no salão acerca de samaritano, quando eu falo. Vamos compreender. O povo judeu dividido em 12 tribos, 10 brigaram, se separaram, 2 ficaram amigas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essas tribos que ficaram amigas desceram para o sul, se instalou no sul. E quem fazia parte dessas 2 tribos, de Judá e Benjamim, passaram a se chamar de judeu. As outras tribos permaneceram no antigo endereço, próximo à capital Samaria. Então quem vivia em Samaria ou nas redondezas de Samaria, que era integrante daquelas 10 tribos, que estavam brigadas, eram chamados de samaritanos.
Ódio mortal um do outro. Flamenguista e vascaíno. Ódio mortal. Bolsonaro e Lula. Você não está entendendo. Não pode falar. Vai falar da briga. Imagina que você é convidado para fazer uma palestra. Os palestrantes gostam muito de usar esse exemplo, mas é o mais criativo mesmo. Imagina que você foi convidado para poder fazer uma palestra a convite de Bin Laden. Uma palestra só para homens bomba. Todo mundo lá bonitinho, com aquele colete lindo, cheio de dinamite. E aí você começa a palestra sobre motivação, como vencer a depressão. Aí você começa a palestra. Tinha um americano. Bum! Foram suas últimas palavras naquela encarnação. Isso é óbvio, né? Olha o que Jesus fez. Vinha descendo um homem de Jerusalém para Jericó e se deparou com um salteador, ou com um bandido, depende da versão bíblica, com um ladrão, que lhe roubou tudo que tinha, lhe despiu, tirou a roupa, espancou e deixou-lhe quase morto. Por coincidência, vinha descendo por aquele caminho um sacerdote. O sacerdote vinha descendo, olhou e passou de largo. Por que o sacerdote não ajudou? Será que ele é da minha raça? Será que é da minha casta? Será que não é? Será que ele é flamenguista ou vascaíno? Não sei se é do torce do meu time de futebol. Será que ele votou no Bolsonaro ou no Lula? Não sei se ele votou no Bolsonaro, nem. Se ele votou no Lula, não vou nem tocar. Vou me contaminar, né? Vou ficar impuro. Não sei. Será que ele é aquele que está me devendo dinheiro? Porque se ele estiver me devendo dinheiro, eu vou apedrejar. Eu vou deixar ele morrer. Eu não vou nem salvar. Não sei qual é o gênero dele. Será que ele é homossexual? Não gosto. Sou homofóbico? Não sei. Quem é? Será que ele é meu próximo? Será que ele é romano? Não sei, não dá para saber, está desconfigurado. Ele apanhou. Pela roupa? Eu vou pela roupa. Não tem roupa. Já sei, vou pelo sotaque. Está desacordado. Olha a inteligência de Jesus para elaborar a parábola. Ele não tinha como saber se era o próximo. Estava desconfigurado, sem roupa e desacordado. E aí? É meu próximo ou não é meu próximo? Será que é meu filho? Não sei, está desconfigurado. Se for meu filho, eu ajudo. Se não for meu filho, não ajudo. Será que é meu parente? Será aquele que está me devendo dinheiro? Porque se for aquele que está me devendo não me pagou, aquele safado, eu vou deixar morrer. Não sei, está desconfigurado. E aí? Não sei, passou de largo. Vem um coroinha, um levita. Logo em seguida, o que ele fez? O mesmo que o sacerdote. Está desconfigurado, não dá para saber. Passou de largo. Vinha de viagem, aí Jesus usa o termo viagem. Vinha de viagem um samaritano. Nessa hora, o ouvido do doutor da lei deve ter saído uma gotinha de sangue aqui. Ele deve ter se controlado, segurar. Um samaritano, tá. Viu um samaritano. Parou, se aproximou e agiu de compaixão. Presta atenção, se ele vinha de viagem, ele deve ter um compromisso, vinha de viagem. Jesus não usou esse termo com os demais. Quem está indo de viagem tem compromisso, com horário. Posso ajudar? Não posso? Vou atrasar para o meu compromisso? Não vou? Tenho recurso? Não tenho? Ele usou de sabedoria. Tem um grande amigo meu, que eu admiro muito, não posso falar o nome, que tem um coração do tamanho da constelação de Hércules, onde ele ajuda todo mundo, ele faz empréstimo a pedido do amigo, mas o amigo não paga, ele vende apartamento, casa para poder ajudar o amigo. Então agir só com sabedoria? Não pode, só com a emoção não pode, só com sentimento. Tem que usar o quê? Sabedoria antes. O samaritano amor a Deus naquela ocasião, de todo o coração, ele ponderou, eu posso ajudar, eu não vou chegar atrasado para o meu compromisso por causa disso, eu acho que dá para ajudar. Eu tenho capacidade de ajudar, eu não posso ir além da minha capacidade. Concorda? Eu tenho capacidade de ajudar. E agiu com compaixão, ele agiu com sentimento, os dois juntos, envolvidos. O samaritano amou a Deus de todo o coração? Amor. Vamos ver se ele amou o próximo mandamento, se ele cumpriu o próximo mandamento. Que é amar a Deus de toda a alma. O que é amar a Deus de toda a alma mesmo? Amar a Deus com ações práticas. Vamos contar quantos verbos? Aproximou-se. Está assim. Atou-lhe as feridas. Deitou-lhe vinho. Deitou-lhe azeite. Pôs-lhe no animal. Hospedou. Cuidou. Quantos verbos? 7 verbos. Ele amou a Deus de toda a alma, com ações práticas? Ele praticou 7 verbos.
7 verbos, com ações práticas. Será que ele amou a Deus de todos os seus muitos ou de toda a sua força? Deixou 2 dinheiros e orientou ao hospedeiro que, se precisasse de algo, pudesse anotar na conta que no outro dia ele pagaria. Ele agiu, ele colocou à disposição, ele não deu, ele deu 2 dinheiros, mas colocou à disposição os bens dele, se fosse necessário. Se a providência divina falasse, está precisando de mais um band-aid. Colocou à disposição? Colocou à disposição. Então ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todos os seus muitos. Coisa que o sacerdote e o coroinha não fizeram. Imagina o fariseu ali segurando a cadeira. E Jesus vai e pergunta. E a pergunta que Jesus faz foi, agora eu vou te devolver. Você está mexendo com o governador da terra. Você não sabe. Porque Jesus ele fez uma pergunta. Não tem um trava-língua? Já ouviu falar de trava-língua? Papibaquígrafo. Tenta falar. Conseguiu? Fala. Papibaquígrafo. Quem conseguir 2 dias a menos no umbral? Papibaquígrafo. Falei devagarzinho. Você falou? Não, está errado. Não é frigo, não. Papibaquígrafo. Trava-língua. Jesus fez. Esquece papibaquígrafo. Jesus fez um trava-cérebro. Porque olha a pergunta que Jesus fez para o doutor da lei. Quem pareceu ser o próximo daquele que estava caído? Olha, Jesus mudou a perspectiva total. Porque o doutor da lei, bonitão, na casa dele com televisão LCD, ar-condicionado. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vou selecionar, deixa eu ver quem é meu próximo. Aí Jesus muda. Eu sou o próximo de quem? De quem que eu posso ser o próximo? Eu posso ser o próximo de quem? Há uma mudança de perspectiva. Não é quem é o meu próximo, é de quem que eu posso ser o próximo. Estou à disposição para me doar a hora que for necessário. Porque de quem que eu posso ser o próximo? Quem é que está precisando do meu auxílio? Bem diferente de quem é meu próximo. Chico Xavier. As pessoas o procuravam? Procuravam por causa do fenômeno, as cartas, o correio fraterno, pelo fato de ele ser médium, a esperança de receber a carta de um filho do além, etc. Mas ele ficou ocioso? Não. Ele foi ao encontro de. Porque na cabeça de Chico era o quê? Eu posso ser o próximo de quem? Ele recebeu, certa vez, a visita de uma pessoa que pediu uma ajuda urgente, e Chico foi ajudar. A pessoa tinha tido um AVC. A irmã dessa pessoa tinha tido um AVC, ficou muda, não falava. Eu já devo ter contado esse caso aqui uns anos atrás. Chico foi. A menina se chamava Valéria. Lembra desse caso? Ainda bem que não. Levava um pirulito, levava um biscoito, porque sabia que Valéria gostava, mas Valéria não falava. E Chico insistia, fala alguma coisa, Valéria. Toda vez que o Chico ia, fala Deus. É fácil, Deus. Fala Jesus. De tanto insistir. Um dia Chico foi e Valéria falou, Jesus. Que alegria, vou chamar sua irmã. Chamou a irmã, fala de novo, Jesus. Foi uma entrevista que ele deu para Hebe Camargo, quando ele perguntou se ele já chorou de verdade, com sentimento. Qual foi a emoção mais forte que ele sentiu nessa existência? E ele narrou esse fato. E a gente chora porque compra um carro novo, a gente chora porque foi viajar na Capadócia de balão, a gente chora porque trocou de carro, porque ganhou, passou no concurso público, o emprego é 12 mil reais. E Chico chorou porque Valéria falou Jesus. E para Chico esse nome tinha muita força. Deu para perceber a distância espiritual, né? Pelo que nós temos chorado? Por quem nós temos chorado? Por quem? Chico, na outra semana, voltando todo animado, com a caixa de bombom. Hoje ela vai recitar um versículo inteiro. Chegou lá, a irmã estava na porta. Chico, Valéria morreu. Como se alguém morresse. Chico ficou triste, mas feliz ao mesmo tempo, porque antes de desencarnar ela tinha falado Jesus. Chico, ele nunca perguntou quem é o meu próximo. Eu posso ser o próximo de quem? O próximo é a humanidade inteira. Eu não vou desfazer amizade no Facebook com ninguém porque votou no partido contrário, ou porque se declarou petista, ou porque se declarou comunista, ou porque se declarou narcisista.
Você declarou fascista? Pelo amor de Deus. A gente está igual os fariseus do passado, os sacerdotes do passado. Está selecionando quem vai amar. A gente está selecionando quem vai amar. Entendido quem é o próximo, que o próximo deve ser a humanidade inteira, que para amar a Deus tem que amar o próximo, não tem outro jeito. Agora resta, como melhorar a qualidade do meu auxílio ao próximo? Eu tenho que exercitar o meu desapego. Se a gente muda sentimento, muda de comportamento. Eu posso me desapegar se eu mudar meu sentimento. Certa vez, conta-se que numa cidade pequena, um pai levou o filho desesperado ao hospital porque tinha sofrido um acidente, precisaria passar por uma cirurgia urgente. Chegando lá, um médico plantonista não estava. Cidadezinha pequena, pacata. Estava atrasado e o pai entrou em desespero. 7 minutos depois, e 7 minutos para quem está precisando de a cirurgia são 7 anos, 7 minutos depois chegou o médico pedindo 1000 desculpas, já começou a fazer o processo de asepsia, colocou as luvas, iniciou os procedimentos da cirurgia, e o pai furioso. Quando o médico acabou a cirurgia, saiu, o pai continuou reclamando, e o médico continuou se desculpando, e saiu. Você não vai nem ficar para dar assistência ao meu filho? Vai sair de novo? E saiu. E o diretor do hospital, percebendo aquela confusão, se aproximou, e o pai continuou furioso, descarregando sua ira agora no diretor. E o diretor contou-lhe. É porque ele estava no velório do próprio filho de 6 anos. E ele deixou o velório para vir salvar a vida do seu filho. E agora ele retorna ao velório, que é aqui do lado do hospital. Se necessário, ele volta aqui de novo. Em menos de 1/100º de segundo, o sentimento do pai foi de ódio a vergonha e gratidão. Em menos de 1/100º de segundo. O cenário, o caso concreto, continua o mesmo. Não mudou nada no caso concreto. O que mudou foi o quê? O sentimento do pai arrependido. Que no outro dia procurou um médico, com a cesta de panetone, de bombons, se desculpando. E desejando que o médico fosse seu melhor amigo. Que o médico agiu com renúncia, enquanto ele tinha agido com egoísmo. Ele mudou o comportamento em relação ao médico? Ele não mudou. Ele faria qualquer coisa por aquele novo amigo que ele constituiu? Faria qualquer coisa pelo novo amigo. Mas por quê? Se o cenário continuou o mesmo. O que fez ele mudar de conduta? A mudança de sentimento. O que vai fazer a gente mudar de conduta em relação ao apego material? Mudando de sentimento. Mas como é que a gente muda de sentimento? Adquirindo um novo ponto de vista, uma nova informação. Adquirindo informação, eu posso mudar meu sentimento. Nós temos bens. Nós temos bens. Mas esses bens que nós somos, que nós erroneamente achamos que somos proprietários, esses bens que nós somos administradores, mais ou menos íntegros da vontade de Deus, é um bem com base em merecimento? Não, eu mereço esse bem, fiz. Não estou falando merecimento dos homens, não. Se você fez faculdade, se você passou no concurso público, se você herdou de uma tia rica. Não é esse merecimento. Estou falando do ponto de vista espiritual. Na hora que você planejou sua reencarnação, que se você tivesse planejado morar debaixo da ponte, não importa se você é muito inteligente, você morar debaixo da ponte. Estou me referindo a merecimento espiritual. Na hora que você planejou, quando Deus autorizou, tudo bem, você vai ter alguma coisa de bem terreno. Eu te concedo. Eu te concedo nascer numa família abastada. Eu te concedo você passar em algum concurso público. Eu te concedo. Nós temos esse merecimento, aí que entra a parábola do mordomo infiel. E cá para nós, uma parábola um tanto estranha. Por isso que nas igrejas você não vê padre e pastor falando muito sobre a parábola do mordomo infiel, porque vai ter que explicar o ponto de vista de Jesus. Vamos nos transportar para aquela época, como se fôssemos camponesas na época de Jesus, para compreender a parábola. Aí essa parábola, eu não vou de cabeça não, vou ler na íntegra para a gente não suprimir nenhuma informação. Está lá em Lucas. E dizia aos seus discípulos, 2 pontos. Havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador. Este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isto que ouço de ti. Presta contas da tua administração, pois já não podes ser meu administrador. Administrador e mordomo, mesma coisa. E o administrador disse consigo, que farei eu? Pois que o meu senhor me tira
a administração. Cavar, lidar com a terra, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. E naquela época tinha mendigo profissional. Mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu devo fazer para que, quando for desapossado da administração, tenho quem me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Naquela época, azeite de oliva, naturalmente, 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, senta e escreve depressa. 50. E disse ao outro: quanto tu deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, escreve depressa. 80. E o Senhor, olha o que o Senhor fez com esse ato. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração que os filhos da luz. Filhos deste século são as pessoas que estão encarnadas naquele momento. Filhos da luz é uma expressão idiomática que Jesus se utilizava para se referir a discípulos do Mestre, discípulos dele, de Jesus. Imagina, o administrador, infiel, desonesto, iníquo, agiu com mais prudência do que os seguidores do Cristo. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem riquezas, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Fica parecendo que Jesus está estimulando a conduta do espertalhão? Não fica? O pessoal compreendeu, porque fazia parte da cultura do povo esse tipo de situação. Que tipo de situação? Naquela época, é óbvio que a economia girava em torno da agropecuária, não de indústria, porque não existia indústria. Então, existiam grandes proprietários de terra, e eles fracionavam a sua terra e alugavam, arrendavam. Então, chegava uma pessoa na qualidade de arrendatário, plantava, seja a plantação que ele escolheu, e pagava em valor fixo para o dono da terra. Valor fixo. Não importa o resultado da plantação, da colheita. Era natural. Só que como eram muitas frações, eram muitos pedaços de terra, ele contratava um mordomo, um administrador, para poder elaborar o contrato, negociar valores, cobrar, receber, emitir recibo. Então, quando esse proprietário de terra ouve dizer que o mordomo está dissipando os bens, o que ele faz? Eu ouvi dizer que você está administrando mal, está dissipando meus bens. Presta contas, traz o livro contábil, que eu quero ver quem tem para receber e quem não tem. O que o mordomo pensou rapidamente? Se ele ficou calado, quem cala, consente. O que ele pensou? Naquela época, quem roubava podia ir preso. Então, na cabeça dele, o patrão, ele demitiu, mas não chamou a polícia. Então, o patrão agiu com justiça e com misericórdia. Justiça porque o demitiu, misericórdia porque não chamou a polícia. O que ele pensou? Esse homem é tão misericordioso que, se eu agir com misericórdia perante aos seus devedores, é capaz dele me perdoar e eu ficar com emprego. Se ele não me perdoar e eu não ficar com emprego, pelo menos as pessoas que eu dei o desconto, eles vão me achar pessoa tão gente boa que vão me hospedar na sua casa e ainda vão me recomendar para o próximo dono. Indicação de emprego estava certa, né? Ó, esse camarada aí é gente boa pra caramba, você não tem noção. Ele estava assegurando o tabernáculo eterno dele. E ele saiu correndo, antes que a notícia se espalhasse, chegasse no ouvido dos devedores, ele foi correndo, porque se o devedor soubesse que ele não era mais administrador, ele não ia pagar. Então ele foi correndo. Quanto você deve? Eu devo 80. Senta aí e escreve depressa 50. Olha a rapidez. Por isso que ele falou depressa. Depressa. O desconto que ele deu foi um só, 500 denários. A gente não vai entrar aqui no mérito do cálculo, mas foi 500 denários. 500 denários em trigo dá quanto? Dá X. Bota aí então. Tá o desconto. 500 denários em azeite de oliva dá quanto? Dá X. Então coloca X. Mas o desconto foi um só, porque não ia dar tempo também de ficar calculando desconto proporcional. Então ele deu um desconto só.
o dono da terra nunca saía perdendo, né? Porque o desconto era fixo. Então, a alteração mudava uma perninha, mudava o valor. No intento de quê? De enganar o proprietário da terra. Quando chegassem os livros contábeis, alterou uma perninha. Aos olhos do proprietário está tudo certo. O proprietário soube. Agora vamos tentar extrair a lição espiritual disso. Tentar extrair a lição espiritual. Os bens que nós administramos é com base em quê? Com base em quê? Na justiça ou na injustiça do passado? Olha o que Emmanuel fala no capítulo 111 do livro Pão Nosso. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, o passado profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina. Todas as possibilidades. É como se a gente estivesse usando cheque especial do Banco Divino. Cheque especial. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. A maioria dos recursos materiais procede da injustiça. Se nós conseguíssemos enxergar o infinito do passado, o profundo do pretérito espiritual nosso. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres, estados com E maiúsculo, ou seja, quase todos os países da Terra, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Quem estudou história aqui lembra, sabe que os países desenvolvidos, sobretudo os mais desenvolvidos, se ergueram à custa de muita injustiça, de muita exploração de escravos, de ricos sobre plebeus. Foi ou não foi? E até hoje acontece isso. Porque até hoje, quando tem oportunidade, a pessoa que tem mais explora para ganhar mais. Essa é a verdade. Esses exploradores do passado estão aqui. Somos nós, hoje, reencarnados. Então, o que Emmanuel está dizendo é que, na maioria dos casos, os bens que nós usufruímos são bens derivados da injustiça cometida no passado. Nós cometemos injustiça no passado. Se Deus fosse realmente devolver olho por olho, dente por dente, e seguir realmente essa regra, nós todos estaríamos, na maioria dos casos, morando debaixo da ponte. Não teríamos uma casa com ar-condicionado, um carrinho para andar. Não teríamos. Então, estamos administrando bens que não são nossos. Por mérito, não. Mérito espiritual, não. Temos sido servos dissipadores. Estamos dissipando. O que é dissipar? É utilizar os bens que não são nossos, são empréstimos. A gente está no cheque especial, lembra? Do ponto de vista espiritual. Apenas em nosso favor, em detrimento do mais necessitado. Temos sido ou não temos sido servos dissipadores? Temos. Mas o que o Jesus fala? Haja como o administrador infiel. Como é que agiu o administrador infiel? Vamos pensar? O que ele fez? O que ele fez quando o proprietário descobriu? Nós somos administradores? Somos. Quem é o proprietário real do que nós temos? Do que nós administramos? Quem é? Deus. Até o nosso corpo. Deus. Certo? Não é nada nosso. Como que eu vou administrar? Eu tenho administrado mal. O que eu tenho não é meu. Aí o que eu faço? Eu dissipo. Eu tenho que corrigir isso. Eu dissipo. Aí eu descobri que meu Senhor é misericordioso. Porque ele não chamou a polícia. Ele não chamou o capeta para me levar para o inferno. Descobri que ele é misericordioso. Talvez, se eu agir com misericórdia, talvez o meu Senhor haja com misericórdia comigo também. Isso, a gente viu que ele agiu, né? Ele agiu, ele louvou o administrador. Está lembrado? Seria mais ou menos aquilo que está lá na prece dominical de Jesus. Perdoai para que seja perdoado. Ele foi lá e agiu. Deu desconto, foi ajudar.
os devedores. E o Senhor o louvou por isso. O Senhor podia ter agido diferente. Poxa, você já estava me dando prejuízo, você ainda dá um desconto sem minha autorização? Mas o Senhor não fez isso. Ele louvou, ele concordou. O que é que Jesus está querendo dizer? Meu filho, procura os devedores. Quem são os devedores? Qualquer um que tiver em leito de hospital, moribundo, que foi abandonado pela família, aquele morador lá debaixo da ponte, aquele filho que foi abandonado pelos pais, ou que ficou órfão em tenra idade, que estão nos asilos, nas casas de apoio, aqueles velhinhos que foram abandonados em asilos pelos filhos. Todos estes são devedores, porque a expiação é um débito terrível. É um débito grande, sofrimento grande, expiação, dívida do passado. Sofrimento ameno, provas que nós pedimos a Deus para passar. Procurar devedores é procurar essas pessoas que estão sofrendo muito a expiação de erros do passado. E o que seria dar o desconto? Um desconto que Deus aprovaria, porque em o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá tem a questão. Se um espinho entrar no meu pé, e se for expiação, se eu tirar então, eu não vou mais sofrer expiação? Não. A gente tem que usar todo o nosso recurso intelectual para tirar o espinho enquanto a gente tiver capacidade intelectual para isso. Mesmo que ele não saia do pé. Em relação ao próximo é a mesma coisa. Mesmo que o outro esteja espiando, Deus conta com o auxílio do outro irmão. Para ele não sucumbir, senão ele comete suicídio. Então é como se Jesus falasse, vai, procura o devedor, altera um pouquinho a contabilidade que eu não vou ligar. Eu vou fingir que eu nem vi, eu ainda vou te louvar. Eu ainda vou te louvar se você fizer isso. Altera a contabilidade da criatura devedora. Vai lá, procura. Porque a dívida é pesada. Agora, se você chegar lá e ajudar ele, você não está tomando para si a dívida dele. Você não está tomando para si. Você está deixando a dívida dele um pouquinho mais leve. É diferente. É diferente. Bem diferente. Quando nós vamos ao encontro, aí a gente vai compreender o mecanismo da intercessão. Porque quando nós vamos ao encontro de alguém, Emmanuel fala que o bem que praticares em algum lugar será teu advogado em toda parte. O coração, o tabernáculo eterno que nós estamos assegurando não é apenas daquele homem que está sendo ajudado. Não é apenas dele. Porque tem uma gama de espíritos protetores, amigos, afins daquela criatura que você está ajudando, alterando um pouquinho a contabilidade. E todos eles passarão a ser seu amigo. Tabernáculos no plural, eternos no plural. Ajude um coração e você vai estar ganhando muitos advogados que te defenderão ainda na própria existência. Ainda na própria existência. Os teus sofrimentos podem ficar mais amenos, porque vai ter uma gama de advogados te defendendo no plano espiritual. Uma gama de advogados. É isso que Jesus quis dizer com granjear amigos com as riquezas da injustiça. Para assegurarmos tabernáculos eternos, advogados que agirão em nosso favor. Quer ver um outro exemplo de Chico? Que isso é verdade? Chico Xavier, para a gente encerrar esse estudo. Ele começou a receber a visita de um espírito e começou a lhe aplicar passes longitudinais na região do tórax. E isso foi se repetindo noite após noite durante um tempo. Chegou num dado dia, Chico sofreu um infarto. Em entrevista ele falava que é como se fosse a mordida de uma cobra peçonhenta no coração. A dor que ele sentiu. Ele foi para o hospital e o médico não soube, não sei como te explicar como é que você não morreu. Quando o médico falou isso, ele... Foram aqueles passes na região do tórax. Foi por isso que eu não morri. Só que você não pode ficar aqui, Chico. Aqui, você está na UTI aqui do hospital, mas tem repórter do Brasil todo aqui, tem caravanas. E ele se convenceu de que teria que montar uma espécie de uma UTI no quarto da casa dele. Por quê? Porque o diretor do hospital usou o argumento, se você insistir em ficar aqui, alguém vai morrer com essa baderna. Aí ele, não, peraí, ninguém pode desencarnar por minha causa não, eu vou. Ele foi. Montou-se uma espécie de UTI na casa do Chico. Chico chamou a enfermeira que estava à disposição. Vem cá. Se você ouvir eu conversando sozinho, não liga não, tá? A enfermeira já sabia. Não, Chico, já sei, tá bom. Chico deitado na cama. Na primeira noite, ele recebe a visita de um espírito luminoso. Luminoso, ele nem conseguia ver o rosto.
Quando o Espírito se aproximou do Chico, ele sentiu a vibração. É você. Era você que estava me aplicando passes na região do tórax, para que eu não desencarnasse antes da hora. Por favor, me fala o seu nome, para poder orar por você todas as noites. Me fala o seu nome. Ah, Chico, nós somos tão amigos, você não lembra de mim? Ele olhou mais detidamente. Sabe o que é que o médico falou para não fazer nenhum esforço, nem de memória. Chico sempre tinha uma saidinha, né? Nem de memória. Você podia me dizer seu nome? Eu não vou dizer meu nome não, Chico. Eu vou falar uma palavra que você vai recordar. Essa palavra simboliza a nossa amizade. Ah, então fale. Jesus. Valéria, você, Valéria. Quem eram os amigos de Chico? Assim, pouco evoluído. Irmã Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Valéria, espírito evoluído. Quem são os nossos amigos espirituais? Depende. Temos trabalhado mais em nosso favor ou temos trabalhado mais em favor do próximo? Temos granjeados amigos ou inimigos? Só depende de nós. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Muita paz.